Você tem um produto incipiente no mercado, alguma novidade, uma coisa que ainda ninguém conhece ou até que as pessoas ainda não entendem, então esse vídeo aqui é para você. Mas, só para avisar, se você tem um produto que ele é ruim, não precisa assistir esse vídeo que a gente não vai conseguir te ajudar, porque não existe estratégia de marketing que venda um produto ruim. Se você já conhece a V4, você sabe que a gente auxilia empresas a implementar um processo de vendas com a internet. Então, se esse é o seu caso, se você tem uma empresa e gostaria de uma ajuda para vender mais com a internet, é muito provável que a gente possa te ajudar. Aqui embaixo na descrição você vai ter o link do v4company.com, o nosso site, onde você vai poder fazer uma aplicação e a gente vai poder entrar em contato com você, entender um pouco mais da sua empresa, para ver se a gente realmente pode ser uma ajuda para o seu negócio. E se você já atua com marketing digital ou gostaria de prestar serviços de marketing digital de uma maneira profissional, você também pode conhecer aqui na descrição o Consultor V4, que é a nossa formação onde você vai poder aprender a fazer marketing digital como a gente faz aqui na V4. E se você tem interesse em ter uma empresa, algo maior e trabalhar aqui ao lado da V4, na descrição você também vai ter o link da franquia da V4, onde você vai poder ter a oportunidade de trabalhar ao nosso lado fazendo marketing digital na prática como a gente faz, beleza? Então se alguma dessas opções fazem sentido para você, clica aqui no link na descrição. Agora, vamos pro vídeo. Então eu quero contextualizar um pouco vocês aqui, por que a gente está trazendo esse conteúdo. Muitas pessoas vêm nos perguntar como que elas podem fazer para vender um produto que é uma novidade, que ninguém conhece, e como eu falei ali na intro, produtos que as pessoas talvez até não entendam muito bem ainda o que é. Pois então eu quero contar um pouco de história para vocês, né? Produtos como Spotify, Google, Facebook, Airbnb, todos esses modelos de negócios, todos esses produtos, não necessariamente as pessoas buscavam especificamente por essa solução. O Spotify é um exemplo muito claro. Todo mundo gosta de música, todo mundo queria ouvir música antes do Spotify, baixava, comprava, mas ninguém necessariamente estava buscando por uma assinatura mensal onde eu vou ter várias músicas no meu celular. Não necessariamente nesse modelo de negócios. Google, Airbnb, Uber, todos esses modelos de negócio, as pessoas não buscavam especificamente por isso. O Uber, por exemplo, é um ponto que eu estava conversando uma vez com um amigo e a gente estava falando, né, hoje parece tão óbvio esse modelo de negócio do Uber, mas há 2, 3 anos atrás isso não faria, ninguém tinha pensado nisso, senão já teria existido. E um outro exemplo aqui também da V4 daí é o exemplo do Junior Croco. Ele basicamente tem cursos de marketing digital para donos de academia. Isso é uma coisa que hoje parece também bastante comum e simples, porque marketing digital é uma coisa que já está muito em alta hoje em dia, porém, para o público do Junior Croco, os donos de academia, isso é uma coisa que eles não têm um nível de consciência muito alto. Vou falar um pouco mais sobre o nível de consciência daqui a pouco. Mas então, todas essas empresas, como que elas conseguiram vender produtos que as pessoas não necessariamente buscavam e que as pessoas não tinham, às vezes, a própria consciência de que isso era realmente um problema que elas poderiam solucionar? Existem muitos motivos por que essas empresas conseguiram alcançar resultados tão grandes como o do Spotify e do Google, que valem bilhões de dólares hoje no mundo. Mas é bem importante que a gente tenha em mente alguns passo a passos de como que essas empresas atingiram esses resultados, né, de como a gente consegue ver isso e como que você, com o seu produto ou o produto de algum cliente seu, como que você pode aplicar as mesmas estratégias para conseguir vender um produto que seja novo ou que as pessoas ainda não entendem que precisam utilizar. Então eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre algumas estratégias da V4, quais fontes de tráfego você pode utilizar e também, como eu falei agora há pouco, sobre níveis de consciência dos nossos clientes. Então como que essas empresas conseguiram resultados extraordinários como do Spotify e do Google que valem bilhões de dólares? Você precisa entender principalmente sobre os níveis de consciência do consumidor. Então agora aqui eu vou escrever, basicamente vou desenhar um gráfico para vocês para explicar um pouco mais sobre os níveis de consciência, tá? Então aqui agora eu passei essa primeira linha e vou escrever aqui os níveis de consciência, tá? Então o primeiro nível é o inconsciente, o segundo é o do problema, o terceiro é o da solução, o quarto, produto e o último do vendedor. Então é importante que vocês entendam que os níveis de consciência são uma escala. Então a pessoa, geralmente, ela só vai comprar quando ela estiver no último nível ali, que é o do vendedor. Claro, a gente tem exceções de pessoas que compram antes, mas, via de regra,
ela vai ter que estar num nível bem alto para poder fazer a sua compra, tá? Então, para a gente explicar um pouco mais sobre os níveis de consciência, o primeiro nível é quando a pessoa está inconsciente, ela não tem a noção de problema, de produto, de nada, ela não conhece isso, então você tem que mostrar para ela que ela tem um problema. O segundo ponto, o segundo nível de consciência, é a pessoa estar consciente do problema. Então esses dois, um exemplo que se encaixa bem aqui, é o que a gente falou um pouco mais cedo do Júnior Croco. Então, os donos de academia, eles não tinham noção de que eles tinham um problema com marketing digital, e aí a gente começou a mostrar isso para o mercado e eles começaram a ter essa consciência desse problema. Após eles terem a ciência, né, entenderem esse problema, a gente vai ter que começar a mostrar para essas pessoas a questão da solução. Então a gente vai ter que mostrar para elas que dentro desse problema que agora elas conhecem, existe essa possível solução aqui. No caso do Júnior Croco, a possível solução dele é o marketing digital, que vai fazer com que a academia deles fique cheia o ano todo, que é a pegada dele, digamos assim. E aí depois que eles ficaram conscientes dessa solução, a gente começou a apresentar para eles o produto. Então, o produto, no caso do Júnior Croco, era um curso de marketing digital para donos de academia. Uma coisa bem específica que faz sentido com todo esse caminho que a pessoa já percorreu, tá bom? E aí, o último nível, que é o nível mais alto, que é onde começam as vendas, é onde a gente entra com Call to Actions, seria o do vendedor, que é basicamente compre de mim porque eu sou o Júnior Croco, eu que te apresentei isso aqui, eu que tenho a solução, eu tenho o melhor produto e naturalmente a pessoa acaba confiando nesse vendedor porque você percorreu essa pessoa por todo o caminho dela, desde ela não conhecer esse problema, agora ela conhece, ela sabe que tem uma solução, ela conhece seu produto, ela te conhece, ela vai preferir comprar de você. Fora esses níveis do consumidor, a gente vai ter então aqui no nosso gráfico uma outra linha aqui ao lado esquerdo, que a gente vai estar falando de cada estratégia relacionada a cada nível de consciência. E é importante que você entenda que dentro desses produtos novos e produtos incipientes no mercado, eles estão no nível baixo de consciência. Então a gente vai precisar percorrer a pessoa por esses níveis para que ela entenda do problema e tenha a solução em todo esse passo a passo que eu já expliquei, tá bom? E aqui à esquerda eu vou escrever agora cada estratégia que a gente vai ter dentro de cada nível. Estou começando por marketing direto, depois inbound direto, lançamento e inbound. Então aqui a gente tem as 4 estratégias principais que a gente utiliza aqui na V4. Então cada uma delas vai fazer mais sentido para cada um dos níveis de consciência. Antes de eu explicar cada um desses, eu vou botar aqui à direita também as nossas fontes de tráfego. Dentro de cada estratégia tem as fontes de tráfego que se encaixam melhor para cada uma delas. Então eu vou escrever aqui, a primeira, a mais alta aqui é o AdWords, né, do Google. A segunda, fontes de tráfego de nicho. Terceira, redes sociais. E a última, o blog. Então se você entende um pouco mais de marketing, você já vai começar a perceber que quanto mais baixo esse nível de consciência, mais a gente começa a falar de conteúdo. Então a gente sabe que inbound, blog, vão ser textos, vão ser artigos e coisas do tipo, porque a gente tem que explicar mais as coisas para essa pessoa. Então se a gente for traçar uma linha dentro desse gráfico aqui, ela ficaria mais ou menos assim para eu poder fazer a relação de cada uma dessas fontes de tráfego, estratégias e dos níveis de consciência. Então ela ficaria mais ou menos assim. Tá? Por quê? Agora eu vou explicar um pouco mais dentro de cada uma delas como que elas vão se encaixar e vai começar a fazer mais sentido para você, tá? Então, por exemplo, se a gente está falando de um produto novo, que é a pauta desse vídeo, então a gente vai estar trabalhando nesse primeiro lado aqui do nosso quadro, que são pessoas que estão inconscientes, talvez conscientes do problema, né? E que a gente vai ter que começar a mostrar que existe uma solução ou que existe um problema e que aí a gente vai caminhando essa pessoa por dentro de todos esses níveis, tá bom? Então se a gente está trabalhando com um produto novo, a gente vai estar trabalhando nesse primeiro pedaço aqui do nosso gráfico, né? Que seria basicamente onde a pessoa não tem muita consciência. Então estratégias boas aqui assim, que a gente vai estar utilizando, são estratégias de inbound, são estratégias de lançamento, aquelas mesmo dos 4 vídeos durante um período que você vai adquirindo as pessoas, né, que são boas estratégias para a gente aumentar o nível de consciência. Porque, por exemplo, num inbound, para a gente começar, a gente vai estar falando de conteúdo. Então, dentro de conteúdo, a gente vai estar
explicando para a pessoa o que é um problema que ela pode ter, explicando para a pessoa dentro daquele problema que ela talvez já conheça, quais soluções que agora existem no mercado. E no lançamento, por exemplo, a gente vai estar trabalhando aqueles 4 vídeos, 5 vídeos, dependendo do estilo do lançamento que você vai estar utilizando, e dentro deles, a estrutura dele é pensada justamente para isso. Um lançamento pode servir muito bem para uma pessoa que está no nível inconsciente, porque você vai adquirir ela, trazendo para uma coisa que é novidade para ela e vai estar mostrando então para ela que ela tem um problema, e aí nos outros vídeos você vai começando a mostrar que ela tem, dentro desse problema existem soluções, você vai estar mostrando os produtos ou o produto que você está vendendo que pode resolver, que vai resolver a vida dessa pessoa, e você como a pessoa que está ali, a cara do lançamento, geralmente tem uma pessoa que é o personagem desse lançamento, é o vendedor, você encaminhou ela por todo esse processo, então vai fazer mais sentido para ela comprar de você, por isso que o lançamento com um produto bom funciona muito bem. Então, sobre esse primeiro momento aí, produtos mais incipientes, novidades no mercado, você vai estar trabalhando principalmente com essas estratégias. Dentro dessas outras estratégias, outros níveis de consciência, eu não vou me aprofundar tanto quanto eu me aprofundei aqui nesse primeiro momento, porque a gente já falou bastante sobre isso em outros vídeos aqui no canal. Aqui embaixo agora eu vou dar alguns exemplos, já para vocês, para ficar registrado aqui, né, do que eu falei. Então a gente tem aqui o Croco, nesse primeiro momento, né, o Junior Croco, a questão das academias aqui nesse primeiro momento. Já dentro, aqui entre problema e solução, a gente teria o Spotify. Então as pessoas, elas sempre tiveram essa questão da música, elas querem a música, elas tinham pessoas que baixavam pirata, música a gente sabia que era caro. Então as pessoas já tinham mais ou menos essa questão do problema, já entendiam isso e precisavam de uma solução. Então o Spotify trouxe essa solução e já virou todo esse mercado basicamente para ele. E aí, conforme a gente vai caminhando aqui para frente, para os outros níveis de consciência, as nossas estratégias elas vão também ficando mais diretas. Então aqui entre produto e vendedor, por exemplo, Apple, né, aparelhos eletrônicos, Apple, celulares, o que for, a gente não vai estar precisando fazer um inbound para explicar sobre como o iPhone funciona, porque as pessoas elas já conhecem todo o problema, toda a solução, elas só estão escolhendo o melhor vendedor, basicamente, tá? Então a gente vai estar então trabalhando aqui já com estratégias de marketing direto, né, que é compre de mim, basicamente. Então a gente vai estar trabalhando com um AdWords que está pegando as pessoas que já estão buscando por esse produto. Então a gente vê que é toda uma pegada muito diferente dessa aqui das pessoas inconscientes. Então aqui quando a gente está falando sobre produtos que estão mais no meio desse nível de consciência aqui, mais focado na questão da solução, produto ali, que não necessariamente a pessoa tem total ciência que nem um iPhone, que nem um computador, mas a pessoa também não é uma inconsciente, a gente vai estar trabalhando mais aqui nessa parte do meio aqui, que seriam estratégias mais de inbound direto, que a gente não tem que explicar uma coisa muito complexa para ela, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar um produto interessante que soluciona os problemas dela. E aí a gente vai estar podendo trabalhar com inbound direto, ou como a gente falou aqui já na V4, em um vídeo da V4, a gente pode trabalhar o inbound direto dentro de uma mídia de nicho. Então lá como a gente fez aquela estratégia com administradores, trabalhando lá na parte deles, com o e-mail das bases deles, explicando a nossa solução para um problema que as empresas já possuem. Então basicamente sobre essa questão dos produtos incipientes, produtos novos no mercado, basicamente é isso que a gente tem para colaborar com você. Por favor, aqui embaixo nos comentários você pode deixar a sua opinião, o que você achou do nosso conteúdo, se fez sentido para você, se é interessante, se te ajudou. E aproveita aí, se for interessante mesmo, deixe o seu like pra gente saber aí a opinião da nossa audiência, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company, o nosso negócio é vender o seu.